Ah, o dinheiro, a raiz de todos os males. Exatamente. E de várias coisas boas também. Com certeza. Será que supostos homens de Deus não estão se aproveitando para tirar do povo aquilo que ele traz como uma oferta a Deus? Esse é o assunto de hoje. Vamos ver o que o povo tem a dizer. Pegaram o seu dinheiro, meu? Não, pegar não, a moedinha caiu, acho que ela prendeu a portinha aqui. Gente, o dinheiro da igreja? É difícil, né? Eu fui na igreja do R.F. Soares em São Paulo e eles cortaram uma hora o culto lá, que a minha mulher não deixa de assistir o programa dele. Então, pra mim é normal. Depois passaram as maquininhas lá. Hoje em dia a palavra de Deus virou comércio. Na minha opinião, virou comércio. Todos os pastores andam de jatinho, de avião, é muito dinheiro que rola na igreja. Não precisa? Uma casa não precisa ser sustentada? Eu acho que precisa, lógico, para manter o templo. Pagar luz, pagar conta, uma igreja é a mesma coisa. Depende da igreja. Mas o que eles pedem, hoje em dia eles fazem muita campanha, tipo flor, pedrinha, muita coisa. Eu sou evangélico, eu dou meu dinheiro na igreja e eu não reclamo, não. Eu sou dizimista, mas quanto a essas ofertas, essas coisas que eles levantam, eu não participo. As outras não sei, agora eu não posso falar nada, porque a nossa é nós que comanda. Eu acho que não. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dinheiro e como nós lidamos com ele. Será que a Bíblia nos fala sobre isso? Será que ela nos ensina sobre como nós devemos lidar não só com o dinheiro, mas com relação à utilização do dinheiro nas coisas de Deus, no reino de Deus, aquilo que é chamado de dízimos e ofertas e contribuições? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje. Mas eu gostaria de começar conversando com você sobre as cédulas que nós utilizamos no nosso dia a dia. O Banco Central do Brasil, em todas as cédulas, eu tenho dois exemplos aqui comigo, em todas elas aparece uma pequena frase que diz assim: Deus seja louvado. Isso impresso em cada cédula financeira. Nós sabemos que também nas cédulas utilizadas nos Estados Unidos, no dólar, eles colocam ali também em Deus nós cremos, em inglês. E a grande questão é, que Deus é esse? Que Deus é esse que os americanos adoram em sua cédula? Que Deus é esse que o Banco Central do Brasil imprime nas cédulas que nós utilizamos no dia a dia, dizendo Deus seja louvado? Pois bem, na Bíblia Jesus Cristo disse que nós podemos adorar dois deuses, ou dois senhores, mas que nós não podemos ficar com os dois ao mesmo tempo. Nós não podemos ter dois senhores ou dois deuses, ou nós podemos adorar ao Deus da Bíblia ou as riquezas, e ele usa a palavra mamon ali, que era uma divindade antiga relacionada à prosperidade e às riquezas. Que Deus nós servimos? Que Deus nós adoramos? Será que nós temos seguido esse Deus aqui? Será que nós temos feito do dinheiro a nossa vida? Há muitas pessoas que fazem do dinheiro a sua vida. Há muitas pessoas que fazem do dinheiro o alvo maior da sua vida, o alvo maior da sua alegria, que tem no dinheiro a sua paz, que tem no dinheiro a sua felicidade, que tem no dinheiro a sua alegria, que tem no dinheiro a sua esperança, que tem no dinheiro o seu sossego. Ou seja, se essas pessoas têm dinheiro, elas estão bem. Se elas não têm dinheiro, elas estão muito mal. O que é que traz paz para você? Será que é esse Deus aqui? Porque a Bíblia fala que há um Deus que quer trazer paz, que quer trazer alegria, que quer trazer esperança, que quer trazer sossego para a sua vida, para a sua alma. Mas, de fato, esse Deus da Bíblia, ele tem sido colocado de frente com esse Deus aqui. E a grande questão é que Deus é tratado nessa célula. Obviamente, muitos diriam, não, é o Deus do cristianismo, ou é um Deus geral que talvez os muçulmanos adorem, os budistas adorem, qualquer um adora, é um Deus genérico. Mas eu tenho a impressão de que, de fato, Deus que muitas pessoas têm em seus corações, é esse próprio Deus que está aqui na minha mão, porque é aqui que elas têm encontrado a sua paz, a sua vida e a sua felicidade. E a Bíblia nos ensina que Deus deseja substituir essas riquezas. Deus deseja ocupar o espaço em nossa vida, em nosso coração, no nosso dia a dia, que talvez essas cédulas ocupem. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. E vamos tentar pensar um pouquinho sobre
Qual a relação dessas cédulas do dinheiro com os dízimos, com as ofertas? Porque é disso que o texto que nós iremos meditar no dia de hoje, no programa de hoje, tratará. Mas eu gostaria de começar com uma experiência que Jesus passou ou teve com os seus apóstolos. Eles estavam entrando no grande templo em Jerusalém para adorar e de repente eles chegaram no momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Eu gostaria que você lesse esse texto agora comigo. Vamos lê-lo? Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia nos fala de 2 tipos de ofertar ou de 2 tipos de dar. Um que é sempre compulsório, está relacionado ao governo, é obrigatório, e um que está relacionado a Deus, que é sempre voluntário e parte do nosso coração. E a Bíblia fala isso, sobre dinheiro. Como é que nós lidamos com o dinheiro? Ela deixa muito claro de que, com relação ao governo, nós precisamos entregar aquilo que nos é exigido. E é interessante que no Antigo Testamento, o dízimo e as ofertas, elas, em primeiro lugar, elas não estavam relacionadas com o templo de Israel, com a vida religiosa do povo de Deus. Pelo contrário, eles estavam relacionados com o sustento do governo civil. É bom nós lembrarmos que no Antigo Testamento não havia, naquele tempo, no tempo do Antigo Israel, não havia uma democracia, como é o caso de nós aqui no Brasil, mas uma teocracia. E desse sustento que era exigido de Deus e que quando sonegado, quando esses dízimos eram sonegados, Deus ele vinha até o seu povo por meio dos profetas dizendo que o povo estava o roubando em seus dízimos e ofertas, porque desse sustento vinha o sustento, a provisão das pessoas mais pobres, das viúvas, dos órfãos, do exército, das pessoas que cuidavam de todo o governo civil e também do sustento dos sacerdotes, dos levitas, das pessoas que estavam ligadas à religião. Ou seja, todo o dinheiro que fazia girar a nação, que sustentava todos os aspectos da nação, vinham dos dízimos. E esse era um dos aspectos, e eram os aspectos relacionados à obrigatoriedade, que era aquele dar compulsório, que Deus exigia de fato das pessoas. E um outro tipo de dar, que é esse que nós lemos nestes 2 textos, o texto de Êxodo e o texto de 1 Crônicas, ele está relacionado mais a Deus, e eles sempre são relacionados com o coração de cada pessoa. Eles sempre trazem em si um aspecto voluntário e nunca obrigatório. O apóstolo Paulo, entendendo isso no Novo Testamento, ele também diz que cada um deve dar segundo propôs ou dispôs no seu próprio coração, não por obrigação, não por torpe ganância, não por pressão de alguém ou de uma denominação, ou seja lá de quem for, mas como algo que vem do coração, porque Deus se alegra com aquela pessoa que dá com alegria em seu coração. De modo que essa é a cosmovisão bíblica, é a visão bíblica de como nós lidamos com o dinheiro. Há um texto também no Novo Testamento, quando alguns homens chegam para Jesus e dizem para ele: Senhor Jesus, o que o senhor acha que a gente tem que fazer com o imposto que é dado para César ou para o governo? Será que nós devemos dar esse imposto a César ou não? E Jesus ele vai dizer, depois de uma conversa muito mais ampla do que esse resumo que eu estou fazendo aqui, ele diz: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De modo que a Bíblia ela deixa muito claro que aquilo que nós ganhamos, compramos, vendemos, aquilo que vem até as nossas mãos, nós devemos separar uma parte disso para aquilo que nós hoje chamamos de impostos, de tributos, e nós não podemos roubar, nós não podemos sonegar, devemos ser honestos nisso. Mas nós também não podemos nos esquecer de que Deus espera que, de coração, nós participemos do sustento de sua obra. Não por obrigação, não por pressão, não por torpe ganância, mas com voluntariedade.
Vamos ouvir um pouquinho daquilo que as pessoas pensam sobre isso? Eu gostaria que nós ouvíssemos um pouquinho sobre o que você ou aquilo que as pessoas na rua estão pensando e dizendo acerca de como relacionar, como conectar dinheiro e Bíblia. E depois nós vamos ler o texto de hoje, o texto de Atos capítulo 5, que é um texto que claramente trata sobre essa questão do coração, sobre essa questão da quantidade, sobre o que é que Deus pensa, do que é que Deus se agrada quando nós tratamos sobre dinheiro, dízimo e a nossa vida de uma maneira geral. Vamos para as ruas ouvir um pouquinho do que as pessoas pensam sobre isso. Eu acho que tem que ter um dízimo que a gente tem que pagar para ajudar o templo e tal, tem que ter. Olha, depende da igreja também. Porque Deus que dá pra gente, não é? A gente tem que voltar um pouco desse dinheiro, sim. Porque como é que vai ficar uma igreja limpa, uma igreja... Quem vai pagar a luz, quem vai pagar a água? Parceiro, dando uma pergunta difícil, hein? Muito complicado falar sobre dinheiro, né? Principalmente a partir de igreja. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas aí, não só a católica, também tem muitas igrejas evangélicas e tudo gira em torno do dinheiro. Tem algumas igrejas que pressionam muito, que as pessoas entrem em dívidas e tal, mas eu acho que a pessoa tem que dividir, né? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. E então os moços entraram, e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que diferença deste texto que acabamos de ler para aquele que lemos no início desse estudo, não é verdade? Se naquele texto nós vimos uma senhora pobre, a viúva, deixando 2 pequenas moedas no lugar das ofertas e sendo elogiada por Jesus Cristo, sendo usada como um bom exemplo por Cristo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, nós temos neste texto de Atos capítulo 5, de 1 a 11, alguém que traz 50% do valor de um terreno que ele havia vendido e que é completamente reprovado por Deus. Perceba que existe uma mensagem por trás disso tudo. Há uma mensagem que Deus deseja trazer para a minha vida e para a sua vida sobre o que é que a gente tem que pensar sobre dinheiro. Na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família e, como é o assunto desse estudo, na nossa vida comunitária, na nossa vida com a comunidade da fé, com a igreja, naquilo que se chama de dízimos e ofertas. E o que fica muito claro na palavra de Deus é que Deus está muito mais interessado com a motivação do nosso coração do que com a quantidade colocada dentro daquele lugar chamado de gasofilácio, que é o nome do lugar onde as pessoas deixam seus dízimos e ofertas. É o lugar da entrega da oferta. Muito bem. Como é que você temos lidado com esse assunto? É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, de Ananias e Safira, aquele casal, entenda, eles venderam um terreno. E naqueles dias um terreno valia muito.
Era a mesma coisa que se hoje eu vendesse, você vendesse um terreno e separássemos 50% daquele valor para darmos como dízimo na igreja. Entenda, seria um valor muito alto, não é verdade? 50% do valor de um terreno hoje é muito e naquele tempo também era bastante. Mas aquilo não encantou os apóstolos, aquilo não encantou o líder da igreja, aquilo não encantou a Deus. Pelo contrário, Deus se entristeceu tanto porque no coração daquele casal, eles disseram um ao outro que era para parecer que eles estavam dando tudo para a igreja ou para os apóstolos. Mas na verdade eles estavam dando 50%, ou seja, eles estavam mentindo no uso do seu dinheiro. Eles estavam mentindo no uso do seu dinheiro, no uso daquilo que Deus tinha posto nas mãos deles. E isso entristeceu muito a Deus. E perceba que um colega de Pedro, que recebeu o dinheiro ali de Ananias e Safira, aquele homem chamado de Paulo na Bíblia, quando ele orienta uma igreja na cidade de Corinto, ele diz, olha, Deus está muito mais preocupado com o coração de vocês do que com a quantidade que vocês colocam aqui no lugar das ofertas. Esqueçam a questão da quantidade. Entenda que dízimo é muito mais do que 10%, ou pode ser muito menos do que 10%. Dízimo não está necessariamente ligado à 10ª parte, ou à dízima, ou a 10%. Dízimo está ligado com a oferta do seu coração. Se no Antigo Testamento, como eu disse agora há pouco, a questão do dízimo estava relacionada com o sustento do governo civil, e isso era algo obrigatório, isso era algo compulsório, quando o dízimo se relacionava a Deus, quando o dízimo se relacionava depois daquela quantidade dada para o governo, para a teocracia, para o sustento da nação de Israel, o dízimo na igreja, o dízimo para Deus, era algo além daquilo que era dado para o governo civil. Se você for estudar dízimo no Antigo Testamento, você vai ver que aquilo que eles davam era muito mais do que 20%. Mas é interessante que aquilo que eles esperavam, aquilo que Deus esperava deles, além daquilo que eles deveriam dar ao governo, e que também era chamado de dízimo no Antigo Testamento, é esperado da parte de Deus como algo voluntário e não como algo previamente calculado, dividido. Então, dízimo no Novo Testamento, e quando Deus nos fala sobre dinheiro, Ele espera que nós entendamos que aquilo que Ele espera que nós venhamos a colocar ou dar como ajuda, como oferta para uma igreja, ou para um missionário, para uma pessoa que se dedica na obra de Deus, alguém que está fazendo alguma coisa na sociedade, para o bem da sociedade, se você quiser ajudar essa pessoa, ou investir numa obra, numa igreja, como uma contribuição, entenda, isso deve vir sempre como algo voluntário, como algo do teu coração, feito com alegria, e nunca, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 9, como torpe ganância. Como ele diz lá em 2 Coríntios 9 e outros textos, não é? Como com torpe ganância, ou seja, esperando alguma coisa em troca. Jamais como uma forma também de obrigação. Porque eu tenho que dar, e eu vou lá e tenho que dar porque eu estou em falta com Deus. Nunca dê por obrigação, nunca dê por pressão também. E é possível que eu e você caiamos nesse erro e nesse engano de dar porque alguém me pressiona, alguém lhe pressiona para que você dê a sua contribuição. Entenda que Deus apenas se agrada e se alegra daquele que dá com alegria, que dá como uma forma de adoração da parte de Deus. E é isso que Deus esperava de Ananias e Safira. E foi por isso que Deus os matou, como nós lemos no texto agora há pouco. Isso foi, obviamente, um evento único, sobrenatural, que aconteceu naqueles dias, e isso não tem se repetido. E eu espero e imagino que isso não vai se repetir na sua vida se você vier a mentir contra Deus. Mas entenda, nesse texto Deus está deixando claro que Ele fica muito triste comigo e com você quando nós não utilizamos os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos do jeito que o agrada. E é isso que o texto diz. Eu gostaria que nós ouvíssemos um pouco mais daquilo que as pessoas têm pensado e dito acerca da relação entre dízimos, dinheiro e Bíblia. Vamos ouvir? É complicado falar. Hoje tudo é dinheiro. Hoje para você dar um conforto melhor para sua família, você precisa de dinheiro. Para um padre poder conversar direito com a igreja, ele tem que ter dinheiro para poder manter. Então, dinheiro é um assunto complicado. Reformaram aquela lá onde era o Gonçalves Céus. Vê o patrimônio do cara. Vai em Bauru, você vê uma igreja evangélica que você fica bobo, até estacionamento tem.
só vê o tamanho do patrimônio que certo, não é só uma igreja, você pode ver todas, mas você vê o patrimônio da pessoa, você já sabe quanto que ele se ele leva ou não. A doação total requerida dos israelitas no Antigo Testamento não era apenas 10%, mas ultrapassava seguramente mais do que 20%. E todo esse dinheiro era usado para manter a nação em funcionamento. E toda doação dada à parte daquela requerida para manter a nação em funcionamento era algo esperado da parte de Deus como voluntário, como algo do coração das pessoas e não que deveria ser dado por obrigação ou de uma forma compulsória como aquele dinheiro que era utilizado para o sustento da nação. E era isso que Deus esperava de Ananias e Safira. Aquele dinheiro que eles estavam entregando para o apóstolo Pedro não era um dinheiro que seria utilizado para o sustento da nação de Israel. Era algo que deveria ser voluntário, algo feito com alegria, algo feito com bom coração, com boa motivação, cientes do que eles estavam fazendo investindo em algo que eles acreditavam. Mas eles não fizeram assim, eles fizeram com uma motivação errada em seus corações. E por isso Deus deu a eles o fim que eles tiveram e sofreram a consequência triste que eles sofreram. Ou seja, o que é que Deus espera de mim, o que é que Deus espera de você e o que é que Deus não espera? Eu entendo que Deus não espera de nós aquilo que Ananias e Safira fizeram. Deus espera que nós não mintamos com relação àquilo que estamos fazendo. Deus espera que nós não sejamos egoístas na utilização do nosso dinheiro. Deus espera que aquilo que Ele tem colocado na nossa mão, nós saibamos utilizar com sabedoria e com altruísmo e com amor e, enfim, dispostos a ajudar as pessoas. E não retendo tudo ou gastando tudo. Deus espera que eu e você pensemos em nossa família. Deus espera que, se você tem filhos ou tem pais, que você pense nos teus filhos, que você pense nos seus pais, que você pense em sua esposa, que você pense no teu próximo, que talvez esteja precisando da tua ajuda. Que você entenda também que, se você quiser contribuir com a obra de Deus e ofertar a obra do Senhor Deus, ou com alguém que está ajudando e servindo, entenda que você deve fazer isso também com alegria e de acordo com algo que você propôs no teu coração, e não por obrigação, não por torpe ganância e não por pressão, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9. Então Deus não espera que nós venhamos a ofertar dessas maneiras. Mas Deus espera sim, de mim e de você, que nós saibamos utilizar com sabedoria aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Não gastando de modo irresponsável, não gastando apenas pensando em nós mesmos, mas que nós possamos buscar orientação em Deus. Você já fez isso em sua vida? Você, quando recebeu o teu sustento, o teu salário, ou algum benefício, você pensou em Deus e procurou a Deus em oração, ou pediu um conselho da parte de alguém que conhece a Bíblia, pedindo a essa pessoa que te dissesse, olha, como é que eu posso usar da maneira mais sábia, mais inteligente esse recurso? Que conselho Deus me dá? Porque se você for buscar um conselho com um amigo, se você for buscar um conselho com alguém que só pensa em si, talvez essa pessoa vai te instruir a você gastar esse dinheiro em coisas que não vão ajudar ninguém e que vão acabar mantendo você numa montanha russa emocional, porque enquanto você estiver acreditando que o dinheiro pode te trazer paz, pode te trazer alegria, pode te trazer esperança, fazendo do teu dinheiro aquele Deus a ser louvado, a ser buscado, a ser adorado, a ser venerado, a ser ansiado, se o dinheiro for tudo isso para você, entenda, ele nunca vai saciar o teu coração, ele nunca vai trazer a alegria que você pode ter. Ainda que todo mundo esteja dizendo, olha, o dinheiro não traz alegria nenhuma, você talvez seja aquela pessoa que um dia chegou para um líder de uma igreja e disse, olha pastor, eu sei que o dinheiro não traz alegria, mas eu queria ter só um pouquinho para eu poder ter certeza que o dinheiro não traz alegria. Você não precisa ter um pouquinho e nem muito para ter certeza que o dinheiro não traz alegria. Basta você buscar ao Senhor Deus, buscar o conselho de Deus, buscar a sabedoria de Deus para utilizar os seus recursos, que você verá que talvez você não precise de muito para ser feliz. Que talvez Deus queira te ensinar que você, com o pouco que você tem, Deus talvez esteja querendo dizer para você que isso é o suficiente que você precisa para ser feliz e para viver. Talvez olhando para os outros, você verá que os outros têm muito mais. E vendo muito mais, talvez você caia no perigo de achar que você também precisa ter muito mais para ser feliz.
Entenda, Deus quer te ensinar a lidar com os recursos financeiros que Ele tem colocado em suas mãos, seja pouco ou seja muito. Deus quer dar sabedoria, para que você saiba usar não só na comunidade, na sociedade de um jeito, de uma forma geral, mas também quando você desejar aplicar esse dinheiro, esse recurso em uma igreja, ou em um missionário, ou em uma obra social, que você possa fazê-lo também com sabedoria e não de qualquer jeito. A Bíblia pode te instruir, Deus tem conselhos, e nesse programa a minha palavra é de te incentivar a buscar esses conselhos, buscar essa orientação na palavra de Deus. Entendendo que o que Deus espera de você é que você use com sabedoria os recursos que Ele tem posto em sua mão. E se você for usá-los, entregando-os como dízimo e oferta, faça com alegria, faça com boa intenção, faça com bom propósito e não daquela maneira que Deus condena. Entenda, para concluir, que Deus Ele não espera que você dê para ser feliz. Que você nunca dê, que você nunca oferte, esperando com isso receber alguma coisa de Deus para ser alguém mais feliz, ou alguém melhor, ou alguém, enfim. Mas dê porque Deus já tem dado a você. Dê, oferte porque Deus já tem ofertado e dado e feito coisas na sua vida e posto alegria no teu coração. Fazendo assim, sem dúvida nenhuma, você estará agradando ao Senhor Deus e usando de uma maneira sábia aquilo que Deus tem posto em sua mão. Que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar muito, inclusive financeiramente. Esse é o desejo do meu coração e a minha oração para você. Mas que tudo aquilo que Deus vier a pôr em suas mãos, que Deus te dê sabedoria e que você busque os conselhos dEle para usá-los com sabedoria, com responsabilidade, com inteligência, ofertando com alegria, ofertando segundo aquilo que você tem proposto no seu coração diante de Deus, esperando fazê-lo com adoração, como uma forma de reconhecer de que tudo que você tem e é porque Deus tem sido bom, é porque Deus tem te dado, é porque Deus tem cuidado de sua vida. Que Deus te abençoe e que Ele te dê mais uma semana muito abençoada. Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus. Quem despeja na boca as palavras, transformando-se em pedra o cristal. Quem desenha na face a beleza, mas se torna um carrasco, um golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida e na morte é um silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha, um lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Quem te conhecerá?
será